parte da aula de conservação por uso de aditivos, a gente vai entrar agora nas principais funções dos aromatizantes. O que rege a questão dos aromatizantes é a RDC número 2 de 15 de janeiro de 2007, que traz junto com ela o regulamento técnico sobre aditivos aromatizantes. Então, tecnicamente, os aromatizantes eles são substâncias, ou misturas de substâncias que possuem propriedades odoríferas e ou sápidas, ou seja, que apresentam sabor e que são capazes de conferir ou intensificar sabores aos alimentos. Então, a definição acaba sendo bem clara aqui, o que acaba tirando um pouco a necessidade de uma discussão maior. Os aromatizantes, eles são classificados em naturais ou sintéticos. Então, os naturais são os obtidos exclusivamente por métodos físicos, microbiológicos ou enzimáticos, a partir de matérias-primas aromatizantes naturais, enquanto que os sintéticos são compostos químicos obtidos por processos químicos, compreendendo aromas idênticos ao natural e aromas artificiais. Então a gente vai ver com mais detalhe, um pouco mais a seguir, sobre esses sintéticos, já que os naturais estão bem especificados, mas os sintéticos apresentam dois tipos, que seriam os idênticos ao natural e os aromas artificiais. Bom, aromas idênticos aos naturais, pela definição, são substâncias quimicamente definidas, obtidas por síntese e aquelas isoladas por processos químicos, a partir de matérias-primas de origem animal, vegetal ou microbiana, que apresentam uma estrutura química idêntica às substâncias presentes nas referidas matérias-primas naturais. Então, os idênticos aos naturais, eles são compostos reproduzidos por síntese, ou seja, são compostos que já existem naturalmente, enquanto que os artificiais são compostos criados, sem que a sua fórmula química exista naturalmente. Maiores detalhes podem ser obtidos na própria RDC, que é encontrada no site da Anvisa. Os objetivos de um aromatizante não é apenas adicionar um sabor antes inexistente a esse produto. Em muitos casos, ele serve para potencializar um determinado sabor no produto, serve também para repor sabores naturais que tenham sido perdidos no processamento. Como aromas em geral são compostos voláteis, é muito comum que durante o processo eles volatilizem e sejam perdidos. Acontece que, na prática, é possível recuperar esses voláteis, que podem ser obtidos novamente por condensação dos vapores gerados no processo. Então, esses vapores, ao invés de serem desperdiçados, eles são condensados e, com isso, é possível reaproveitar os aromatizantes que acabam volatilizando. Outra função importante é substituir sabores naturais, porém de alto custo ou tecnologias inviáveis. Então, neste caso, um aromatizante sintético pode ser a solução para aquele produto meio sem graça. Ao invés de se utilizar um aromatizante de alto valor agregado, ou de se utilizar uma tecnologia que gere custos onerosos, de repente a utilização de um sintético pode ser suficiente para suprir aquela necessidade. E o mais controverso de todos, que é mascarar sabores indesejáveis para melhorar a aceitação sensorial dos consumidores. O grande exemplo são os produtos à base de soja, como o chamado leite de soja aromatizado. Com isso, a gente garante uma aceitação maior do consumidor. Bom, corantes. Todos nós sabemos que a cor de um alimento tem grande influência na sua aceitação, então ela é considerada, obviamente, um fator crítico, na aparência do produto.
Então, os corantes, eles servem justamente para conferir, intensificar, né, para restituir ou até mesmo padronizar a coloração de um determinado alimento. Com isso, a gente vai ter o quê? Um produto mais atrativo para o consumidor. Os corantes, eles tecnicamente podem ser classificados em 5 categorias, né, que seria corante orgânico natural, corante orgânico sintético, corante inorgânico, caramelo 1 e caramelo 3, que é obtido por processo amônia. Dentro da categoria dos orgânicos sintéticos, temos duas subcategorias que podem ser vistas aqui nessa figurinha, que seria a subcategoria dos caramelos, caramelo 1 e caramelo 2, 3 e 4. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes. Então, os orgânicos, o orgânico natural, pela legislação, ele é uma substância que é obtida por fonte vegetal ou eventualmente animal, cujo princípio corante tenha sido isolado com o emprego de processo tecnológico adequado. Por serem naturais, têm sido bastante procurados, né? Então, a procura coincide justamente com o aumento da busca por alimentos naturais, né? Alimentos saudáveis, né? Alimentos que têm essa característica. Apresenta, no entanto, algumas desvantagens que acabam limitando seu uso, como, por exemplo, a baixa estabilidade na presença de luz e variação de pH, baixa resistência aos tratamentos térmicos, baixa solubilidade e o alto custo de obtenção. Como qualquer produto orgânico, acaba sendo mais caro que o produto tradicional. Os de origem vegetal. Alguns deles encontram-se aqui dispostos nesse slide. O caso do urucum, caramelo, clorofila, curcumina, etc. A ênfase que eu vou dar é para o urucum, tratado com INS 160C, talvez seja o mais importante de todos. Ele é um carotenoide que pode ser obtido na forma hidrossolúvel, lipossolúvel. O hidrossolúvel tem ampla aplicação, amplo uso em salsicharias, laticínios, indústria de cereais, enquanto que os lipossolúveis têm grande aplicação em indústria de massas, na forma de temperos tipo coloral. É muito comum na indústria brasileira, na indústria do norte do Brasil, se usa muito o coloral. Perdão, aqui. E também daria ênfase para o caramelo 1, conhecido por INS 150A, que é um colóide de cor marrom escura, é obtido do aquecimento de açúcares, onde se utilizam temperaturas acima da temperatura de fusão destes açúcares, no caso, sacarose, glicose, frutose e amido, que são os carboidratos utilizados. E a temperatura para obtenção dessa substância é em torno de 125 graus. Então, o aquecimento dessas estruturas promove a quebra das moléculas, e com isso a gente tem a caramelização, que traz por si uma característica de coloração caramelo, uma coloração marrom. Os naturais orgânico natural de origem animal, eu daria ênfase aqui para o carmim de cochonilha, que é também chamado de ácido carmínico. Ele é obtido do extrato seco da fêmea do inseto da cochonila. Esse inseto ele se alimenta de seiva de plantas. A concentração máxima do corante ela é obtida quando o inseto está próximo da desova. Então, por isso que a fêmea acaba sendo mais importante. Então, no período da desova, essa cor ela intensifica em função do aumento da concentração do corante. Esse corante, apesar de natural, ele possui boa estabilidade ao calor, pH e oxidação.
E esses fatores acabam tornando esse corante ainda mais atrativo para a indústria alimentícia, que é indústrias que geram processos onde tem grande variação de temperatura, de pH e risco de oxidação. A coloração do carmim, ela é vermelho, violeta, e tem bastante uso na indústria de laticínios, doces, bebidas, né, os iogurtes. Então é um corante bastante nobre para a indústria alimentícia. Corante orgânico sintético, né, pela definição, são aqueles corantes obtidos por síntese orgânica, podendo ser artificial ou idêntico ao natural. As definições técnicas de cada um, elas são muito parecidas com as dos aromatizantes artificiais e os idênticos aos naturais. Em relação aos artificiais, os corantes artificiais, eu citaria aqui amarelo crepúsculo tartrazina, que talvez seja um dos mais conhecidos, alguns dos mais conhecidos, muito presentes em gelatina em pó, pós para refresco, dentre outros produtos. Enquanto que os idênticos aos naturais, eu citaria o beta-caroteno, que com certeza é o mais conhecido de todos. Uma observação que deve ser feita é que a legislação ela obriga que apenas os alimentos que contenham corantes sintéticos artificiais tragam no rótulo a informação, colorido artificialmente. Os demais não têm essa necessidade. Corantes inorgânicos são obtidos a partir de substâncias minerais e submetidos a processo de elaboração e purificação para emprego em alimentos. Talvez o maior exemplo seja o dióxido de titânio, que também é encontrado em produtos em pó, como gelatinas. Para quem não sabe, o dióxido de titânio ele é um composto bastante resistente à luz, e é um produto opaco. Em função disso, acaba trazendo como consequência um aumento da opacidade do produto onde ele é adicionado. O uso de dióxido de titânio, apesar de liberado pela Anvisa, ele ainda é algo em grande discussão. Ainda existem poucos estudos sobre os efeitos desse composto no organismo, mas algumas pesquisas têm mostrado que eles podem causar inflamação nos intestinos dos animais. Existe até um projeto de lei em São Paulo, que eu não sei se já foi aprovado ou não, mas que foi elaborado para proibir o uso do dióxido de titânio em alimentos. Então ainda tem bastante pano para manga, em relação a esse corante. Caramelo 3, também conhecido por caramelo amônia, em função do processo que é utilizado para sua obtenção. Ele é um corante orgânico sintético, idêntico ao natural. Apesar de ser orgânico sintético, ele está enquadrado numa subcategoria dos sintéticos. E é obtido pelo processo amônia, ou seja, para obtenção do caramelo 3, são usados compostos amoniacais. Na obtenção do caramelo 3, se forma uma substância que é a 4-metil-imidazol, e essa concentração, no processo do caramelo, ela não pode exceder 200 miligramas de substância por quilo de massa corpórea. No caso, a ingestão, a gente não pode estar por quilo de produto, perdão. Alguns estudiosos têm veiculado que essa substância, o metilmidazol, é cancerígeno, mas ainda não existe nenhuma comprovação científica de que ele realmente pode trazer prejuízo à saúde. O fato é que ele é liberado pela Anvisa. Apesar de existirem diferentes tipos de corante caramelo, tem o corante 1, 2, o 3 e o 4, a legislação brasileira ela só descreve o caramelo 3. Tá? Mas, em resumo, a numeração para cada caramelo ela é dada para caracterizar o processo que o corante foi produzido. Tá?
Edulcorantes. Os edulcorantes são substâncias que conferem sabor doce aos alimentos, mas que não são açúcares. Qual seria, fazendo uma análise mais fria, o maior benefício dos edulcorantes? Né? Obviamente, o que eu vou falar aqui é em relação a uma maioria, tá? Mas o maior benefício seria que eles são responsáveis pela redução do teor de açúcar dos alimentos. Com isso, acontece o quê? Acontece o favorecimento do controle ao diabetes, à obesidade, por exemplo, né? Eles servem para caracterizar um produto diet, né? Deixando claro que aqui eu falo para a maioria, pois em alguns casos, como o sorbitol, por exemplo, possui o mesmo valor calórico que a sacarose. Então, o edulcorante está sendo adicionado em substituição a um açúcar. Se esse edulcorante for um sorbitol, né, a gente vai ter o mesmo valor calórico e, com isso, a questão da obesidade já não pode ser considerada. Tá? Os edulcorantes, quando comercializados como produto, ou seja, o famoso adoçante de mesa, que encontramos nos supermercados, eles podem possuir aditivos intencionais na sua composição. E isso é estabelecido pela Portaria número 39, de 13 de janeiro de 1998, da Anvisa. E alguns desses aditivos intencionais encontram-se nesse quadro. Bom, segundo a RDC número 3, de 2 de janeiro de 2001, seria a resolução, a RDC é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa. Os edulcorantes eles podem ser classificados em duas categorias, que seriam naturais e artificiais. Os naturais, com exceção do esteviosídeo, que é a base obtida pela estévia, são todos polióis. Então, o que é um poliol? Um poliol é um álcool que contém múltiplos grupos hidroxila. Como exemplo, eu coloco aqui o sorbitol e o manitol. O sorbitol, que é obtido da redução da glicose, enquanto que o manitol é obtido pela redução da frutose. Obviamente, cada edulcorante vai apresentar um poder adoçante diferente. E isso deve tanto para os naturais quanto para os artificiais. Isso serve para os dois. Então, por exemplo, aqui no quadro, avaliando o sorbitol, ele possui 50% da doçura da sacarose, enquanto que o esteviosídeo possui de 200 a 300 vezes esse poder adoçante. Então, a gente tem no esteviosídeo, que é também um composto natural, um poder adoçante bem superior ao sorbitol, que inclusive tem o seu poder reduzido quando a glicose é reduzida. Tá? Aqui esses quadros que eu vou mostrar, tanto nesse slide quanto nos próximos, a gente tem apresentado algumas características de cada edulcorante, e a gente tem o quê? A gente tem algumas frases, algumas linhas em vermelho, características em vermelho, e algumas características em azuis. As em vermelho eu coloquei considerando que são características negativas, enquanto que as azuis são características positivas. Entrando aqui nos artificiais, a gente vai observar que eles apresentam um poder adoçante muito mais elevado que os naturais. Destaco aqui a sacarina, que apresenta de 200 a 700 vezes o poder de adoçante da sacarose, apesar de que apresenta como fator negativo, ele é derivado do petróleo, apresenta tolueno na sua formulação. E também destaco a sucralose, que apresenta um poder adoçante de 400 a 1000 vezes maior que o da sacarose. A sucralose apresenta de 400 a 1000 vezes mais que a sacarose. A sucralose ela é um derivado do próprio açúcar, porém ela não tem calorias, o que é um fator excelente para quem quer reduzir o consumo de calorias. O organismo da gente ele não entende
que a sucralose é um açúcar. Então ela acaba não apresentando calorias. Por não ser um açúcar, ela também não provoca cáries, o que também é interessante, né? Mas só que ela tem um grande fator negativo, que é ser contraindicada para pessoas com problema de tireoide, né? Já que ela apresenta o cloro na sua composição. Né? E a gente tem o que? A gente acaba tendo a competição ali do cloro com o iodo, e para quem tem problema de tireoide, isso é um fator negativo. Existem ainda alguns edulcorantes que ainda não estão liberados pela Anvisa, né, mas que encontram-se em fase de estudos, né, ou mesmo já foram até aprovados em outros países. Eu citaria como exemplo o alitame, que possui em torno de 2.000 vezes mais, né, o poder adoçante da sacarose, mas principalmente o neotame, que é uma geração avançada do aspartame. Né, o problema do aspartame é que ele possui a fenilalanina na sua composição, e que é um problema para quem possui a doença da fenilcetonúria. Né? Essa doença da fenilcetonúria é uma doença que, apesar de rara, né, ela provoca acúmulo de fenilalanina no organismo, e isso pode acabar causando retardo mental. Né? Então, a estrutura do neotame, ela trabalha justamente reduzindo a disponibilidade de fenilalanina. Tá? Então, isso acaba sendo um grande benefício. Né? E o poder de doçura dela, se a gente avaliar, vai de 7.000 até 13.000 vezes maior que o da sacarose. Então, é um poder adoçante poderosíssimo, né? Fortíssimo, e que provavelmente as quantidades adicionadas serão muito pequenas para promover grandes poderes de adoçantes. Acidulantes. Tecnicamente, os acidulantes são substâncias que aumentam a acidez ou conferem sabor ácido aos alimentos. Como se sabe, os ácidos possuem 3 funções básicas nos alimentos, que seria sensorial, nutricional e de conservação. A sensorial seria mais em relação à percepção do sabor ácido, onde é possível imitar a acidez das frutas. O objetivo, a acidez de um alimento é mais com o intuito de relacioná-las com frutas. Também influencia a textura. Como influencia na textura? Elas influenciam na formação do gel. Algumas geleias, elas são formadas apenas após a adição do ácido. Esse ácido ele reduz o pH até uma condição onde é possível ter a formação do gel, obviamente aqui considerando a adição do açúcar junto. Tá? E tem a questão nutricional também. O efeito nutricional seria influenciando a digestibilidade, através da hidrólise de proteínas e carboidratos. E o último efeito, que seria o de conservação. A redução de pH ela vai atuar justamente inibindo o crescimento de diversas categorias de micro-organismos. Com isso, a gente tem consequências bastante interessantes, que é o aumento da eficácia dos conservantes, já que a gente vai ter menos micro-organismos, e a redução da atividade enzimática no produto. Tá? Além disso, alguns ácidos acabam atuando como agentes sequestrantes, então eles complexam metais que acabam sendo responsáveis por catalisar reações de oxidação e degradação de pigmentos e aromas. Então a gente vê aqui a importância dos acidulantes nos alimentos. Aqui a gente tem alguns acidulantes permitidos pela legislação, permitidos pela Anvisa, no caso. Tá? Estabilizantes. Os estabilizantes são substâncias que favorecem a manutenção de uma dispersão uniforme de 2 ou mais substâncias immiscíveis. Então, é graças aos estabilizantes que conseguimos produzir, por exemplo, a maionese ou o chocolate. Os mais comuns, eles atuam na forma de emulsões, são os famosos emulsificantes.
Uma emulsão, ela nada mais é do que uma dispersão de um líquido não miscível em outro. Tá? Podem ser naturais ou sintéticos. Né? Os naturais, eu colocaria a lecitina, que é presente na gema do ovo e no grão de soja. E os sintéticos, né, que são produzidos a partir de monoglicerídeos de glicerol. As propriedades estabilizantes, elas vêm das características lipofílicas e hidrofílicas dessas substâncias. Né? Então, a estrutura dessas substâncias apresenta essas duas propriedades, né? Tanto lipofílica, né? Afinidade com lipídios, quanto hidrofílica, afinidade com a água. Então, a gente tem o quê? A gente encontra o quê? Na mesma molécula, a gente encontra tanto uma parte apolar, referente com a lipofílica, quanto a polar. Né? E com isso a gente consegue ter uma atuação, né? A molécula consegue ter uma atuação em diferentes grupos de substâncias, né? Apolar e apolar. Então, quando o emulsificante ele é adicionado num determinado meio, ele vai ser absorvido na interface, ele vai formar um filme entre os dois produtos. A parte polar vai ter afinidade com água e a parte apolar com a fase lipídica. Né? A aplicação do emulsificante ela é associada ao balanço hidrofílico-lipofílico, né? Uma relação entre hidrófilo e lipófilo, que são os chamados BHL, né? É o chamado BHL, o balanço BHL, que é justamente as iniciais, né, de hidrofílico-lipofílico. O BHL ele possui uma escala que varia de 0 a 20, onde o 0 representa totalmente lipofílico e o 20 representa totalmente hidrofílico. Então, BHL baixos são indicados para emulsões água-óleo. O que isso significa? Significa que são as emulsões onde a água se encontra dispersa na solução. Enquanto que o BHL alto, um estabilizante com BHL alto, ele é indicado para emulsão óleo-água. Nesse caso é o inverso. Então a gente tem o óleo enquanto se dispersa no meio. Então aqui seria água-óleo, né? A água está dispersa no meio, que é o óleo, enquanto que a emulsão óleo-água, a gente tem o óleo disperso nesse sistema. Aqui a gente tem alguns estabilizantes importantes e alguns produtos que eles são aplicados. Espessantes. Os espessantes são substâncias que aumentam a viscosidade de um alimento. Podem ser obtidos a partir de plantas, uma matéria-prima pode ser plantas, micro-organismos, ou pode ser obtidos por modificação química. Os espessantes eles acabam elevando a massa molar do meio, e é isso justamente que causa o aumento da viscosidade. Então, o espessante acaba tendo essa questão relacionada justamente com o aumento da massa molar. Aqui alguns tipos de espessantes, os mais conhecidos talvez sejam o agar-agar e goma xantana e goma arábica, talvez ali também a goma guar. Umectantes. Os umectantes podem possuir duas funções. Uma seria proteger os alimentos de perda de água para o ambiente, quando esse alimento está num ambiente com baixa umidade relativa, ou facilitar a dissolução de uma substância seca em um meio aquoso. Então, dependendo do objetivo, pode ser aplicado com um ou com outro objetivo. Como os umectantes têm capacidade de reter umidade, isso acaba evitando o ressecamento do produto. Então, assim como a maioria dos edulcorantes naturais, por exemplo, sorbitol, manitol, os umectantes também são polióis. Então, o sorbitol e o manitol eles podem atuar tanto como edulcorantes quanto como umectantes. Em função do baixo poder adoçante desses componentes, eles acabam tendo maior aplicação mesmo como umectantes. Antiumectantes. Os antiumectantes são substâncias capazes de reduzir as características higroscópicas dos alimentos e diminuir a tendência de adesão das partículas entre si. Então, por esse motivo, são muito usados em produtos em pó.
como sal de cozinha, condimentos, a gente tem o café solúvel, sopas em pó, etc. Outra característica dos antiumectantes é que eles acabam dificultando a formação de espuma. A característica de redução de tensão superficial é justamente o que vai contribuir com essa dificuldade de formação de espuma. Esse efeito de redução de espuma, ele pode ser entendido, a gente mesmo pode fazer uma prática disso. De que maneira? Se a gente pega um refrigerante de cola zero e a gente enche um copo, a gente vai ver que normalmente acaba se formando uma espuma bastante espessa, né? Só que essa espuma, ela é rapidamente dissipada se a gente coloca o dedo nessa espuma. Então, a presença do dedo na espuma, ela vai justamente promover a redução da tensão superficial e com isso a gente tem a redução da quantidade de espuma naquele volume. Tá? Então, aqui finaliza a aula e a atividade será encaminhada na forma de lista de exercícios.